Opa. Então, esse vídeo aqui vai ser basicamente um guia de GK. Jogar de GK até que é um pouco simples, não vou mentir. É um pouco simples, mas também demanda um pouquinho de esforço, por conta do lag. Eu vou explicar mais ou menos o que o goleiro faz. Dentro de campo, geralmente é assim que funciona o quê? Pra frente é o carrinho, e de lado meio que esse dash aqui. É algo bem simples. Dentro da área do goleiro, é um pouco mais diferente. Dentro da área do goleiro, você pode ficar fazendo isso aqui. Vai se reposicionar um pouco mais rápido. E o carrinho, né, vira isso aqui. Que dá esse dashzão pra frente. Tipo, isso aqui já é mais instantâneo. Já o dash pra frente demora um pouquinho mais. Também você pode fazer isso aqui no vento, né? Você pula e clica. Você pode ver que é bem rapidinho fazer isso aqui. Mas se você pular e dar pra frente, olha o que acontece. Demora. Pode ver que você não... Você faz esse troço bem caindo. Vou mostrar isso aqui. Tá vendo? Aí pra você fazer isso aqui sem que esteja caindo, você clica o Q primeiro e depois clica espaço. Isso aqui é bom pra você defender algumas coisas que vêm por cima. Dependendo da situação também você pode clicar aqui e depois pular, mas isso também é só pra algumas habilidades bem específicas. Não são pra todas não. E bem, agora eu vou estar explicando mais ou menos como funciona a hitbox do goleiro. É um negócio absurdo de gigante. Bom, você pode ver isso aqui. Tipo... É ridículo de grande. Eu não vou estar assim. Tá vendo? Então, de vez em quando você pode meio que dar uma relaxada quando a bola estiver vindo, tá ligado? Por exemplo, se o cara chutar de frente, assim, gol, né? Não vou chutar pro meu gol, senão vai teleportar lá pro meio. Então, eu não vou correr até lá. Mas, tipo, se a bola estiver vindo um pouco devagar, você não precisa dar esse Q pra frente. Não é algo muito necessário. Mas se a bola estiver um pouco mais rápida, eu recomendo você dar esse Q pra frente. Pra garantir que você vai conseguir acertar a bola. Por conta de a gente ser brasileiro, tá vendo que a bola meio que dá uma atravessada? Isso é uma parada meio complicada. A bola pode acabar te atravessando e fazer gol. Então eu recomendo vocês terem uma certa distância do gol pra vocês conseguirem defender sem que a bola atravessa vocês. O teu F é meio que uma corridinha. Você alcançar o área um pouco mais rápido, né? Por exemplo, tem um cara vindo ali. Você dá F, depois dá aqui. Pode ver que tipo, eu fui numa área pra outra até que bem rápido, né? Olha o tamanho desse troço. E tem o T, cara. Tem muita gente que não sabe. Tipo, tem gente que pega a bola e fica assim, tá ligado? E espera a bola fazer isso aqui, entendeu? Fazer isso. Não importa onde você esteja ali dentro. A bola sempre vai ir pro meio. Sei lá, eu tava de frente, agora eu vou ficar aqui, ó. A bola vai sempre lá pro meio. Então, tipo, tem um amigo meu ali. Eu quero jogar ali. A bola tá indo pro meio. Pra resolver isso, até que é bem simples. Porque você chega dentro da área, cara, e clica T. Essa bola vai ser jogada na direção onde tu estiver olhando. Por exemplo, quero jogar ali, tem um amigo meu ali, ó. Aí eu clico T naquela direção. Aí vai ser jogado pra lá. Mano, você não tá ligado a diferença que faz quando você tem um time. Claro que jogando com pessoas aleatórias você pode sim ficar um pouco satisfeito. Até você trocar de time e ser brutalmente espancado. Porque defender de muito perto é praticamente impossível. Mas agora ele vai falar o que pode facilitar um pouco sua vida. Que no caso é ter um time. Para que seu time não tenha tantas dificuldades em jogo, eu recomendo que cada um jogue com personagens diferentes e que pelo menos um dos seus amigos consiga jogar como zagueiro. Vai por mim, ter um zagueiro é tipo você ver um anjo na sua frente. Vai ter vezes que só você na defesa vai ser algo bem complicado, porque seu skill não volta muito rápido e você pode acabar vacilando em algum momento. Então é bom você ter alguém que consegue jogar como zagueiro. É muito bom você ter um personagem que tem um passe extremamente bom, como o Dom e o Sai. Só que a questão do passe, o Sai se sobressai. Porque o passe dele é longo pra bosta, podendo pegar lá no outro lado do campo. E o chute gol dele também é muito bom pra fazer gol e pra fazer passes também.
claramente você precisa de alguém que joga bem como atacante e que consegue fazer gols tanto em bot quanto em player. Jogar com bonecos fortes é extremamente OP, como o Kaiser, que praticamente tudo dele é roubado, principalmente Magnus. O Shido com a ult e sem a ult, o boneco faz um estrago insano da partida, podendo até mesmo garantir 3 gols com isso. E o Isaac, que recentemente tomou o rework, agora ele tá muito forte também, podendo também garantir 3 gols. E além disso, ele tem um ataque que é impossível de defender junto com o Shido. What time? Como eu falei no começo do vídeo, defender de goleiro é uma grande merda porque a bola simplesmente atravessa você. Você jogar sem nenhum personagem que não tenha defesa é um negócio difícil pra caralho, mas vou falar os melhores bonecos pra defesa, que nesse caso são 3. E uma coisa que eu esqueci de falar, o seu Q, que é um carrinho, ele também não toma nenhum tipo de counter, então você não toma drible, você não toma porra nenhuma. E toda vez que você acertar esse troço no cara, você vai se sentir assim. Vamos falar dos bonecos. Bom, bem, os bonecos que dá pra defender é o Aiko, Dom e, por incrível que pareça, o Nagi. O Nagi consegue defender uns bagulho até que bem potente, como o chute do Kaiser, entre outros chutes também. Recomendo o Nagi quando você não conseguiu pegar o Aiko ou o Dom. Ah, mas o Nagi não tem nada pra defender o chute. Se liga nesse protection aqui. Sim, ele tem, e ele tem pra caralho. Vou falar um pouco do Aiko. Bem, o Aiko normalmente tem uma defesa, mas com a ult ele tem 3. A trap dele, a cobre, o chute dele, sim, o chute também consegue defender. E digo mais, ele é muito bom porque a ult dele não precisa que a bola esteja com você, facilitando muito sua vida. Isso significa que você consegue ativar sem estar com a bola em suas mãos. O Dom é simplesmente absurdo, ele tem a cabeçada que ajuda muito, junto com sua defesa insana, que é essa pesada aí. Mas tem gente que acaba desperdiçando até demais o boneco fazendo isso. E a mesma coisa vale pro trap do Aiko. Diferente do Aiko, você precisa da bola para usar a ult. E também tem 3 defesas. Assim, eu tô contando o Yomai como uma defesa, mas é porque é mais 50-50. Se tu errar, tu é um idiota. Se tu acertar, parabéns, você foi um herói da partida, tá ligado? Mas eu não recomendo muito você ultar de Dom Lorenzo enquanto você esteja de GK, porque se tu errar esse Michael, meu Deus do céu. Provavelmente você deve estar se perguntando assim: ah, Elias, qual boneco que eu uso? Bem, se tu quer um boneco que é pau pra toda obra, recomendo usar o Dom. E o motivo é que ele tem uma defesa absurda. Ah, Elias, e o Aiko, pau no cu dele? Claro que não. Se tu gosta de usar ele, tipo eu, recomendo usar ele em partidas tranquilas. Inclusive, a defesa dele é mais rápida que a do Dom, podendo garantir algumas defesas que o Dom geralmente não, assim, não bem talvez, tá ligado? Talvez não conseguiria por conta dele ser um pouco lento a defesa. Ah, Elias e o Nagi. Cara, eu juro por tudo, ele só é bom se tu não tem o Aiko e o Dom. Além de que ele só serve em momentos muito específicos, só se a bola for aérea. Se a bola for aérea, aí sim o Nagi consegue dar uma brilhada, porque o control dele volta até que bem rápido, junto com a ult, né, que a ult dele também é um negócio bem quebrado. E bem, eu só recomendo ele quando você não tem o Aiko e o Nagi. Tirando isso, você não tem muito porquê usar o Nagi. E bem, resumindo, Dom é para partidas mais complicadas, para qualquer situação ele é muito bom. Aiko é para partidas tranquilas, partidas que não precisa o tempo todo usar a trap dele. E o Nagi serve para quando não tem o Aiko e o Dom. Recomendo usar mais para diversão mesmo, entendeu? E é isso, cara. Eu espero que nesse vídeo eu tenha te ajudado. Se sobrou alguma dúvida, pode vir, coloca aí nos comentários, qualquer tipo de dúvida, que eu vou estar tentando responder o máximo que eu conseguir. E bem, é isso. Sei lá, para as 5 pessoas que viram esse vídeo até o final, porra, muito obrigado pelo seu tempo. E é isso. Até sei lá, não sei.